um novo benefício próprio. Pense nisso, haja consciente. Uma sociedade melhor começa por nós mesmos. Especial coronavírus. Já foram confirmados 254.694 casos de Covid-19 em todo o mundo. O óbito chegou a 5.143.256. A Alemanha registrou nas últimas 24 horas mais 65 mil novos casos de Covid-19. Foram 264 mortes. E a chanceler alemã Angela Merkel fez um apelo à população, aqueles que são contrários aos imunizantes, que mudem de ideia. Segundo ela, não é tarde demais para receberem a primeira dose da vacina. Todos os vacinados estão protegendo a si mesmos e aos outros. De acordo com um estudo feito pelo Instituto de Química de São Carlos, da USP, no Brasil, 10 moléculas que estão sendo estudadas para combater a doença de Chagas demonstraram 100% de eficácia no tratamento de células infectadas pelo SARS-CoV-2. Em testes feitos em laboratório, as moléculas eliminaram totalmente o novo coronavírus e não provocaram efeitos colaterais. A esperança é que essas moléculas inibam o ciclo biológico do SARS-CoV-2 nas células, bloqueando a Mpro, uma de suas principais enzimas. Especial coronavírus. Eu acho que a gente está muito colado. Abre mais lá. Está muito colado aí não, Júlio? Está muito colado não aí a gente? O aplicativo Nova Ação Digital. Da tua câmera aí, essa câmera aí. Não. Aplicativos do seu celular ou em nosso site www.novaciondigital.com.br. Então, ele virá um pouco também. Ele virá um pouco. Pode fazer a mesma coisa que o Daniel. Deus chamado de Deus do teu coração. Isso, agora eu acho que vai ficar melhor. Salva, cura, liberta. E é Senhor, faça isso. Faça a evolução, fazendo missão em nossa região. Levanta a palavra de Deus. Ajuda os corações. Só não deixa a peteca cair. Se eu parar de falar, tu tem que falar. Se tu parar de falar, ele tem que falar. A gente não pode deixar a peteca cair, entendeu? Eu parei de falar, tu entra. Eu parei de entra, entendeu? Ele parou, eu entro, entendeu? Tem Instagram, Facebook e Telegram. Nova Ação Digital. Estamos crescendo, conectando pessoas a Cristo. muita voz bonita, mas eu sei toda vez que faz a gente, eu fico na voz de fã. Fica famoso. A Associação Comunitária de Rádio Nova Sião informa que este programa é de produção independente, sendo de total responsabilidade de seus idealizadores. Programa Meditando na Palavra, o alimento espiritual através das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus abençoando vidas, superando obstáculos e adversidades no nosso dia a dia, sob a direção de Fernando Lopes e pastor Carlos Wesley. Oba, bate-papo cristão hoje aqui, ó, 21 horas, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o telefone da gente já está liberado aí, 24415335. E o Júlio tá ali fazendo sinal. Quer falar alguma coisa hoje, Júlio? Tá com saudade da gente? Não? Tá ouvindo aí legal? Tá tudo bem o áudio aí? Iluminação nova aqui no estúdio novo também. Pastor Daniel Bezerra, pastor Carlos Salles. E a gente gostaria de mandar um abraço aí para o Matheus, fazendo aniversário hoje. Parabéns, Matheus. Muita alegria, muita felicidade, muita paz no coração. E o pastor Carlos Wesley hoje não está aqui presente, mas se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente também com o Marquinhos,
Dia 2, Júlio não estará aqui com a gente, estará viajando, estará no exterior, estará fazendo um turnê por todo esse Brasil aí, e a gente fica feliz, né, Júlio, de você ter essa oportunidade aí de estar longe da gente, mas com certeza levando a palavra de Deus aos corações contritos. E hoje é um tema relevante, um tema edificante, né, pastor? Sim. Eu sei que realmente existem muitas polêmicas, as pessoas falam muito sobre isso. E espiritualidade é uma coisa séria, né? No final dos tempos, a gente tem vivido momentos difíceis, momentos de adversidade, passando necessidades aí, obstáculos que a gente tem superado. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, perderam seus parentes, né, nessa pandemia, no Covid. E o pastor tem feito um trabalho muito bonito também ali, né, pela manhã, nas redes sociais. Já existe um trabalho online, né? uma coisa online, e o pastor Daniel também está presente conosco, né? Esteve aqui tantos anos, né, com Restaurando Vidas, 4 anos e meio, e me deu apoio também ali na Igreja Batista Central do Cumpim, com o programa Luz para Todos. Pastor Daniel já congrega na igreja há muitos anos, ali na Praça Patriarca, a primeira Igreja Batista de Madureira, não é isso, pastor? Com certeza. Primeira Igreja Batista de Madureira, muitos anos. Então, os trabalhos que têm sido realizados, graças a Deus a gente está aqui presente, estamos vivos e só podemos fazer alguma coisa pelo nosso semelhante na terra dos viventes enquanto estivermos aqui. E é por isso que a gente vai falar hoje sobre espiritualidade e redes sociais. E eu gostaria de começar o nosso programa perguntando ao pastor Carlos Salles, né, para que ele falasse um pouquinho, desse uma palhinha para os nossos irmãos aí sobre esse trabalho que você tem feito e divulgado também, né, lá nas redes sociais. Fala para a gente. A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, uma boa noite de salvação e também a amada igreja, né, de Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, e também os amados irmãos que estão conosco aqui, pastor Daniel, mais uma vez também, muito obrigado pelo convite, o nosso professor Fernando Lopes. E pastor Fernando Lopes, tem sido gratificante, né, nós estarmos aí. Para. Eu fui promovido agora, ele falou pastor Fernando Lopes, olha só, Júlio, pastor, né, poxa, que coisa bacana, né, eu subi de cargo aí, professor, pastor, mas a gente fica lisonjeado. Sou teólogo apenas, professor de educação física e sou um aprendiz. Mas fala aí, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, tem sido assim um privilégio muito grande, né, poder auxiliar também as pessoas nas redes sociais. E as redes sociais têm nos aproximado, não somente através da palavra de Deus, também as famílias, né? A gente ficava muito longe da família, né, há tempos. Hoje em dia a gente liga o celular e fala face a face um com o outro. Isso tem sido bastante edificante também nas orações, né, na palavra, conforme o professor disse aí. Todos os dias de manhã nós temos lá um trabalho a partir das 7 horas da manhã e nós estamos lá com o trabalho do Tabernáculo do Deus Altíssimo. Deus tem nos usado poderosamente, muitas pessoas têm pedido oração, temos orado pelos corações enlutados, conforme também o professor aqui colocou, a respeito, né, de mortes, de situações desagradáveis que têm acontecido conosco, né, nesse momento, né, do coronavírus, dessa situação difícil que nós estamos passando no nosso país e no nosso mundo, né. Nós precisamos, então, a cada dia mais interagir e trabalhar, né, com seriedade a respeito, né, de trazer a palavra do Senhor nas redes sociais. É verdade, né? Rede social. E a gente vê tanta gente em redes sociais com objetivos diferentes, com finalidades diferentes. Mas a gente está aqui para bater um papo sobre isso tudo, né? Não só sobre a espiritualidade, mas os efeitos positivos e os efeitos negativos que têm acontecido nas redes sociais. E gostaria de dar uma boa noite aqui ao pastor Daniel Bezerra, que ele desse uma palhinha para a gente aí, o que está acontecendo nas redes, uma visão geral
não é, sobre essa parte de espiritualidade, conforme ele falou, os aspectos positivos, que a gente viu também, e daqui a pouquinho a gente vai comentar os aspectos negativos. Boa noite, pastor Daniel Bezerra. Boa noite para você que está nos assistindo agora, bom dia e boa tarde, porque você também vai nos assistir em outra ocasião, em outro tempo. Esse assunto é um assunto bastante interessante porque também é um assunto novo, é uma tecnologia que está sendo inserida agora no meio evangélico, né? Quando a gente se tratando do contexto evangélico, mas também é uma realidade no mundo atual, na tecnologia, em função da interação das pessoas, a oportunidade de interagir, famílias, amigos. E também tem os seus aspectos negativos, que envolvem comportamentos, envolve situações de necessidade de autoafirmação das pessoas. Então, todos esses aspectos, eles acabam interferindo na vida das pessoas. E como é algo novo, que é uma ferramenta nova que está sendo usada a partir do Evangelho, nós temos que estar atentos também a várias nuances que se apresentam e que, na verdade, são novas para o contexto, mas são extremamente sérias, porque os resultados são benéficos, mas também as coisas negativas também são de um grau de importância bastante relevante. E uma coisa interessante, né? A gente fala assim, as pessoas postam notícias independente da parte espiritual. Aí existe o aspecto negativo e existe o aspecto positivo também, né? Não é ruim, né, as pessoas postarem momentos felizes e momentos, né, que estão vivenciando, que são coisas, né, que às vezes alegram o coração. Mas, de um modo geral, a gente vê que existe o aspecto fantasioso também, porque às vezes a pessoa está passando problema, está passando dificuldade, está passando necessidade, mas passa uma imagem, né, ali visualmente que está tudo bem, está tudo maravilhoso, né? Ela expõe sempre o aspecto positivo e nunca o aspecto negativo. E às vezes por uma questão de carência, né? Porque o ser humano ele está carente. E ele está carente de quê? Ele está carente de afeto, ele está carente da sua parte emocional, às vezes carente de família, porque não tem, né, o seu familiar perto de você, passando problemas financeiros sérios, né? Nós sobrevivemos, graças a Deus. Eu, por exemplo, eu sou aposentado, né? Então tem um pão nosso cada dia ali, não é muito, mas o Estado me paga para eu poder sobreviver. Pastor Daniel, profissional liberal, autônomo também, né? Ele trabalhando com dificuldade, mas com pão nosso de cada dia. O pastor Carlos Salles também fazendo a sua rede social ali de manhã, evangelizando, mas tem o seu trabalho secular, né? Que é o seu trabalho do seu dia a dia. Então eu gostaria de perguntar, meu irmão, será que isso tudo que está acontecendo, quando as pessoas colocam ali no story, colocam no feed e colocam só notícias boas, isso é positivo ou isso é negativo? Olha, o professor Fernando Lopes, o que eu vejo é quando nós buscamos sempre um aspecto negativo, parece que isso acompanha a vida da gente. Eu gosto do aspecto positivo. Não que a gente tenha que estar vivenciando, né, somente colocando aquilo que parece que a gente está gloriando todos os dias de nossa vida, que é aquilo que tem acontecido. Principalmente hoje, né, nós perdemos um amado irmão, né, o irmão Francisco, e que estava lutando, né, e com dificuldade, a igreja orando por ele. Nosso pastor, ele colocou até lá, antes de sair, ele colocou lá no Face, colocou também ali no WhatsApp a morte do irmão. Inclusive, quero falar com a irmã Rosa mais uma vez, que Deus esteja aí consolando os corações, né? Mas a situação, professor Fernando Lopes, que quando a gente coloca, imagina, a gente já tem visto isso. A pessoa está lá em cima de uma cama no hospital, aí ela coloca, ó, quebrei a perna. Ela coloca lá,
hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Tem muita coisa que a gente já está cansado de tristeza, já está cansado de desgraça. E a gente olha, quando a gente liga aí os meios de comunicação, é o que vem falar todos os dias, só desgraça. Noticiário, né? O dia inteiro. Então isso causa uma baixa estima muito grande, né? A gente já está vivendo momentos muitos momentos terríveis, né? E eu particularmente, na minha rede social, eu não tenho colocado desgraça não, entendeu? As minhas dificuldades, eu passo por elas, cantando o hino da vitória. A gente vê que até a Sagrada Escritura diz que quando Eliseu, quando ele ia para a cidade, a mulher via falar: esse que tem passado por nós é um grande homem de Deus, façamos uma casa para ele. E fizeram a casa ali, colocaram o seu servo. E quando morreu o seu filho, ela disse assim para todos que estavam diante dela: vai tudo bem, vai tudo bem. E até o profeta, quando ele chegou ali no Monte Carmelo, perguntando para ele: o que aconteceu? Vai tudo bem. Então, o que eu vejo, a gente tem que colocar diante de Deus as nossas dificuldades, porque um homem, a rede social não vai nos ajudar trazer isso para dentro de nós, uma vitória. Eu creio que a gente tem que lutar. Inclusive, hoje, pela parte da manhã, eu estava colocando a respeito de dificuldades, né? A respeito disso na live, fazendo a live, colocando a respeito de dificuldades, e trouxe ali um tema que fala sobre Josué, quando Deus fala que a Sagrada Escritura fala que ele teve 40 anos escravo ali no Egito, e quando Moisés ele morre, Josué ele assume, mas o Senhor fala com ele: ser forte e corajoso, não te desanimes. Então, as nossas dificuldades, o que nós temos passado, nós temos que crer que as nossas dificuldades, elas irão passar. Essa é uma esperança que está contida dentro do nosso coração, na nossa mente, e nós precisamos crer no melhor, num dia de uma manhã bem melhor. Agora, ficar cozinhando tristeza, isso para mim é abominável. Verdade. Tá aí, ó, a opinião do nosso irmão, pastor Carlos Salles. Pastor Daniel, como é que você vê isso aí? Que o nosso irmão está falando aí, o aspecto negativo que a gente vê, por exemplo, você liga de manhã um noticiário, então já vem uma desgraça, né? Você vê lá no âmbito familiar, um assassinato, uma corrupção, alguma coisa, aí liga de tarde, a mesma coisa, o jornal de noite, violência, 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 e parece que as pessoas se alimentam, né, daquela coisa negativa e tem um prazer de estar ali ligado na telinha e vendo aquilo. Pastor Daniel, isso é bom, é saudável ou não? A palavra de Deus nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque tínhamos uma promessa e temos uma promessa de que venceríamos o mundo. Na verdade, a gente tem que olhar para a internet, para a rede social, para a tecnologia, com um olhar bastante crítico. Por quê? Na internet você não analisa se ela é boa ou se ela é ruim. Depende do uso que se faz. Depende de como você aplica. Por quê? Porque hoje nós temos, inclusive dentro do aspecto do mundo evangélico, você tem uma gama de informações, uma gama de conhecimento. A dificuldade que hoje nós vemos no uso das ferramentas da internet é você filtrar essas coisas para que você possa absorver o melhor delas. Obviamente, todos os problemas relacionados à vida, todos os problemas seculares, os males da vida, né? As dificuldades de interação com os problemas. Agora nós tivemos um aspecto bastante ruim, que ainda estamos inseridos dentro desse processo de pandemia, onde as pessoas foram, de certa forma, obrigadas a ficar em casa, perderam-se contatos, não tiveram mais contato físico. Então, todas essas mazelas, a gente pode olhar para o lado positivo, que a internet conseguiu manter um certo grau de interação, mas, em compensação, também há uma necessidade pessoal, e isso vai muito de cada um,
de interagir, de mostrar o que está fazendo, de querer passar, digamos assim, passar uma visão até melhor do que a situação que está vivendo. Hoje nós vemos pessoas que postam tudo que acontece. Você faz uma viagem e a pessoa posta fotos de todos os dias. Eu estava lendo recentemente uma dessas tops aí das redes sociais. Ela fez uma viagem ao México, uma viagem de 4 dias. Tirou 1.800 selfies. Tá? Aí ela falou que conseguiu, num dos dias lá, tirar umas 4 horas para se divertir e tal. Se você for analisar, são 1.800, são 600 fotos praticamente por dia. Tá? Então, na verdade, ela viajou para ficar tirando foto. Tá? E você observa que as pessoas absorvem isso, só que ela digamos assim, dessa rede do mundo social, ela é top. É estrela internacional, né? E as pessoas acham que isso é normal e vão absorvendo essas realidades. No nível de espiritualidade, entrando no contexto de evangélicos, né? Você começa também a ver as pessoas seguindo pastores ungidões, seguindo aqueles pastores que são considerados tops e tudo mais, e às vezes desvalorizando os pastores da igreja local, aqueles pastores que estão clamando e intercedendo por eles. Né? Só que na hora que os problemas aparecerem, quem vai segurar é o pastor que está próximo. Não é o ungidão que vai socorrer. Né? Se a gente for colocar, né, uma realidade que nós vimos agora acontecer no Covid, a pessoa tem 200 amigos, 300 amigos numa rede social com inúmeros, milhares de... Tá? Mas para conseguir 6 para segurar nas alças do caixão, estava difícil. Tá? Então você começa a perceber que é uma realidade fictícia. Mas essa realidade, a gente não pode negar que faz parte da nossa vida. Né? Hoje, tem pessoas que estão totalmente... inseridas nesse contexto, a vida delas gira naquilo ali, então a gente precisa também de cuidar dessas pessoas, e a ferramenta da internet, a ferramenta da rede social, que foi bastante útil agora nesse início de pandemia para as igrejas continuarem se movimentando, é uma ferramenta que nós temos que aprender a usá-la e usá-la de maneira para cuidar também e alcançar essas pessoas. É um aspecto positivo, né? E nós comentamos na semana passada, foi o aspecto positivo das redes sociais. Antigamente, os cultos eram presenciais. Então, antes da pandemia, ninguém esperava passar por esse momento, né, de tribulação, esses momentos que a gente passou, eram os cultos presenciais. Como ficou limitado, né, a presença das pessoas na igreja, o que aconteceu? Houve uma corrida para as redes sociais. Então, muitas pessoas começaram no Facebook ali a fazerem lives e tudo, e a coisa foi tomando um vulto maior, uma proporção maior. Depois limitaram o número de pessoas que estavam dentro da igreja, né, separados ali, um banco sim, um banco não, e começaram a gravar os cultos. Os cultos eram presenciais, mas também os cultos eram online. Então eu vejo esse aspecto, né, muito interessante, um aspecto positivo, porque você tinha, a pessoa não podia sair de casa, mas ela participava até da Santa Ceia, não é? Da Santa Ceia no domingo, primeiro domingo de cada mês, normalmente, que é feita a Santa Ceia, participava ali em casa. Então, esse é um aspecto positivo e eu acho que foi muito legal, muito bacana, foi uma bênção de Deus. Eu acho que Deus usou esse instrumento e as pessoas souberam utilizá-lo, né, da melhor forma possível. O que você vê isso, pastor Carlos Salles? E muito bom. Por causa de quê? Porque, conforme o pastor Daniel falou, que tem muitas pessoas que passaram a seguir mais os pastores ungidões, né? Mas tem pastores também que estavam no anonimato e que são ungidíssimos, né? Que ninguém via, que ninguém assistia, que ninguém acompanhava, que apareceram agora também, e a gente fica assim
a gente tem como eu posso dizer, isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Por quê? Porque abriram-se oportunidades, espaço para muitas pessoas, né, de estarem trabalhando. Eu vejo, assim, no meu modo de pensar, que o povo não é burro. O povo de Deus é um povo que está, como eu posso dizer assim, libado através do Espírito Santo de Deus, e aquilo que está acontecendo através de uma oração, através de ali uma pregação, o Espírito Santo ele fala, e o Espírito Santo ele move, e quando move, meus amados irmãos, as lágrimas descem, a gente sente a presença do Altíssimo, e aquilo ali envolve, como diz assim, o Espírito Santo te envolverá. E isso tem acontecido, e a gente glorifica a Deus, a gente tem orado, a gente tem clamado, e pessoas estão recebendo de Deus, e isso para mim é muito gratificante. Um outro ponto que nós estávamos conversando até no carro, e eu estava aqui pensando enquanto o pastor Daniel estava dizendo ali, falando a sua fala, um outro ponto é que o Senhor nos chamou para sal da terra e luz do mundo. Mas agora nós temos dois mundos, o mundo físico e o mundo virtual. Se Ele nos chamou para sal da terra e luz do mundo, o mundo físico, e nós temos sido, e o mundo virtual, com a entrada da igreja no mundo virtual nessa pandemia, que a igreja se apresentou mais no mundo virtual, a gente vê que o mundo virtual tem muito lixo, tem muita coisa que não presta. Espiritualmente falando. Coisas que nós nem víamos no mundo físico. Isso. Então, o mundo virtual tem muita pornografia, o mundo virtual tem, conforme ele falou, essa mídia que do nosso dia a dia, aquilo que nós precisamos, conforme o Senhor colocou aí, são doenças, são necessidades físicas, carência, e quando nós trazemos a palavra de Deus, o Espírito Santo é o Consolador, é aquele que vem, aquele que opera. Então, quando nós entramos também nas redes sociais, a gente começou a contrabalançar essa situação toda que tem aparecido aí, que tem desviado os homens de Deus e as mulheres de Deus, os homens também que não têm aquele interesse para as coisas de Deus, e muitas pessoas vêm confrontando, muitas vezes a gente que está pregando, a gente que está falando, mas a gente precisa ter firmeza, a gente precisa trazer verdadeiramente um evangelho genuíno, uma palavra sacra. A gente precisa entender que Deus ele agirá nesse mundo também da internet, nesse mundo aí que a gente tem falado, que é o mundo físico, e esse mundo aí, como eu disse, virtual. Esse mundo virtual. A gente precisa entender que Deus agirá. E essas semanas que eu tenho visitado aí, porque eu vou visitar também as pessoas em casa. Uma diaconisa lá da minha igreja, ela é já uma senhora idosa, ela está com 67 anos, e ela falou assim... Poxa, não faz isso não, eu vou fazer 66 agora. Quando de manhã ela... Está se entregando, cara. Eu vou lá, eu fui lá, e ela disse assim, olha... É muito gratificante todos os dias de manhã ouvir aquela palavra, porque eu começo entre 7 e 7 e meia da manhã, ela fala assim, é muito gratificante ouvir a palavra de manhã. E eu recebo uma carga positiva da palavra do Senhor, aquilo me enche, e eu trabalho todos os dias com alegria dentro da minha casa, depois de ouvir aquela palavra. E o dia que eu não consigo assistir, parece que está faltando alguma coisa. Então, isso é muito benéfico nesse ponto. Saltar, né? Uma coisa boa, positiva. Porque Deus, quando opera, eu vejo, as poucas vezes que eu tenho oportunidade, que eu levo às vezes um dia corrido. Então, eu faço o meu devocional pela manhã cedo com a minha esposa. Eu oro, né? E quando eu não oro, ou às vezes eu vejo a torre de oração e acompanho você. Mas quando eu entro ali na internet, você está falando... Eu sinto a presença do Espírito Santo, é uma coisa impressionante. Eu não sei explicar,
mas existem pessoas que na rede social, quando elas se expressam, quando elas falam das coisas do reino de Deus, você sente a presença do Espírito Santo. Mas esse é o detalhe que o pastor falou, a respeito da unção. A gente tem pessoas que estão envolvidas na mídia para produzir conteúdo e tem pessoas que estão pregando o Evangelho, né? E a gente tem que entender que quando você se dispõe a pregar o Evangelho, não significa que você vai ter um monte de seguidores, significa que você vai ter curtidas. Por quê? Porque hoje nós estamos experimentando a mesma coisa que o rádio fazia. O rádio, você pregava e às vezes aquela mensagem gravada ia ser ouvida um mês depois, dias depois, por uma pessoa lá no interior que estava vivendo uma situação totalmente diferente e aquela mensagem ia de encontro à necessidade dela. Então hoje nós temos que entender que esse aspecto que o pastor falou, quem está por trás de todo esse processo é Deus nos controlando. Então quando você produz algo de bom, aquilo ali já está direcionado para alguém que necessita. Tá? O que nós precisamos entender é que também nós não podemos ficar só olhando o aspecto midiático. Por exemplo, o pastor falou que tem visitado. Nessa pandemia, eu observei que as igrejas falharam nesse aspecto de visitação. Aí você pode falar assim, pô, mas tem uma questão de segurança em saúde, mas Deus é Deus para nos guardar. Eu sei disso porque eu já experimentei essa realidade trabalhando com população de rua. Você encontra pessoas com tuberculose, pessoas com uma série de moléstias que você não conhece, que você não sabe que tem, mas você tem a certeza que você está protegido, porque Deus tem o controle dessa situação. Então, esses aspectos positivos, o alcance dessa tecnologia é extremamente fantástico. Mas a gente tem que atentar, por quê? Porque existe por trás desse processo toda uma série de formadores, né? Formadores de opinião, gente que está disseminando conceitos errôneos, conceitos que vão acabar destruindo a família. Então, nós vemos todo esse processo e nós temos que combater esse processo, mas não é combater esse processo entrar em confronto. Nós temos que combater esse processo continuando fazendo aquilo para que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para ser sal e para ser luz. Então, a função do sal é salgar e a função da luz é iluminar, é clarear. Porque existe um princípio que a velocidade da luz é extremamente grande. Mas quando a luz chega, as trevas vão embora mais rápido ainda. Por quê? Porque o poder que vem da luz, a segurança que vem da luz, a salvação que vem da luz, tá? Nós temos que aproveitar essas ferramentas que nós estamos utilizando hoje para que nós possamos cada dia fazer diferença e resgatar essas pessoas que muitos hoje ainda estão trancados em casa, dependendo apenas do virtual, que na verdade o virtual em tese seria virtual, né? Mas ele é real. Nós tivemos um processo de transformação, que se você for ver, algumas coisas foram acontecendo no mundo cinematográfico, na mídia e tal, mostrando algumas coisas. Há um tempo atrás surgiu aquele filme Matrix, né? Então você entrava em Matrix e resolvia um problema. Se você pensar no contexto da oração, você faz exatamente isso. Você entra com o dono do reino, com o Senhor Jesus, com aquele que tem todo o poder, e você vai e interfere no problema lá distante. Então, você vê que a mídia está nos mostrando aquilo que Deus é capaz de fazer. O cinema está nos mostrando aquilo que Deus é capaz de fazer. Hoje você tem filmes que narram possessão demoníaca de uma forma absolutamente real. Mas, na verdade, nós somos chamados para interferir nesse processo, porque as pessoas estão sujeitas a isso. É verdade. E uma coisa que eu estava falando importante. Então, quando a gente sente a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus,
E está ali a pessoa ministrando a palavra é muito bom. E eu tive a oportunidade várias vezes de sentir a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, ouvindo a palavra sendo ministrada pelo pastor Carlos Salles e pelo pastor Daniel também. Então isso é muito gratificante. Isso é uma oportunidade, né, que Deus nos dá da gente entrar em contato, de ter comunhão com Deus. Então a responsabilidade, ela é muito grande do pregador, não é? Hoje a gente vinha comentando no carro, porque às vezes você está passando, vivendo momentos, né, difíceis e tudo, mas quando você leva a palavra de Deus aos corações contritos, a gente tem que procurar separar, né, a nossa carne da parte espiritual, para que realmente Deus possa chegar ali naquele lugar, operar e Deus falar ao nosso coração. Pastor Carlos Salles. Professor, tem situações na vida da gente que a gente precisa nos colocar verdadeiramente em evidência, assim conforme a palavra do Senhor diz, né? Que tudo que façais, façais em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa situação, nessa palavra, muitas vezes a gente traz uma palavra nas Sagradas Escrituras e uma palavra ali que a gente abre a Bíblia e Deus está falando poderosamente com a gente compartilha, e aquela palavra, ela incendeia. A palavra certa está lá em Isaías capítulo 55, verso 11, que diz que a palavra para a qual eu enviei, ela cumprirá o propósito para a qual foi enviada. Então, o Senhor, ele diz a respeito dessa palavra, e muitas vezes nós estamos ali trazendo uma palavra para muitas pessoas quando aquela palavra está fluindo, a gente sente que as pessoas que estão ouvindo estão chorando, estão recebendo, estão ficando arrepiadas, e o Espírito Santo está agindo poderosamente no meio delas, e quando aquelas pessoas estão recebendo, elas estão achando que somente elas estão recebendo, mas a gente recebe muito mais. A gente recebe assim, tudo que eu venho fazer, o Senhor, ele opera assim na minha vida grandemente, e o Senhor tem prazer em nos abençoar. Então a gente quando nós damos, nós somos muito mais abençoados do que abençoamos. E a gente ensina, quando nós estamos ensinando, nós aprendemos muito mais. Então a cada dia que a gente coloca a nossa vida à disposição da palavra de Deus, à disposição do Eterno, Deus, ele está cuidando de nós, está cuidando dos nossos, está fazendo com que todas as coisas venham mover positivamente a nosso respeito, e nós glorificamos a Deus a todo momento, a todo tempo e lugar. Então, aqui, nesta noite, quando nós estamos aqui na Rádio Nova Sião, também é um meio de nós estarmos comunicando através das redes sociais, e a gente, nesse momento que nós estamos falando, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão passando por determinadas situações de confronto espiritual, situações que elas querem tirar sua própria vida, situações que ali estão desempregadas, passando fome, e quando nós trazemos uma palavra de conforto, elas sabem a quem recorrer, a quem buscar, porque o Senhor, ele disse: eu sou o teu socorro, sou a tua fortaleza, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia, bem presente na hora da tribulação, porque muitas vezes nós estamos sozinhos no meio de uma multidão de pessoas, muitas vezes nós estamos sendo confrontados dentro de uma igreja, muitas vezes nós estamos sendo confrontados diante de uma Bíblia, mas quando nós colocamos o nosso plano espiritual em ação, que não é na horizontal, é na vertical, entre nós e Deus, quando nós colocamos o nosso coração em Deus, ele age poderosamente. Nós precisamos entender que a rede social também
é um meio de nós estarmos evangelizando, é um meio de que o poder de Deus, ele age sobrenaturalmente. Nós precisamos experimentar também, conforme o pastor Neniel falou, nós precisamos experimentar, ouvir. E muitas vezes eu não tenho muito tempo para ouvir, porque é uma vida muito corrida. E hoje eu trouxe a palavra na parte da manhã, a irmã falou, foi uma bênção e tal, e a irmã mandou 2 vídeos lá. Eu, conforme não tenho tempo, eu falei, não, mas eu vou assistir esse vídeo, eu vou ver. E aquele vídeo estava falando, amados irmãos, que o pai e a mãe não tinham tempo para o filho, que o tempo deles era muito corrido. E o filho via a mãe chegar em casa todos os dias, ela dá 3 cliques no celular e ela falava com o telefonista, e a telefonista agilizava a situação daquela mãe, de tudo que a mãe estava precisando naquele momento. E a mãe vai dormir, filho vai dormir, e o filho começou a ver a mãe conversar com a telefonista e tocar na tecla do telefone. Quando a mãe saiu para trabalhar, o pai saiu para trabalhar, ele começou a tocar na tecla daquele telefone quando ele estava sozinho. E a telefonista começou a conversar com ele, e até mesmo nos deveres de casa a telefonista ajudava ele. E a telefonista era uma cristã, que sempre orou pela mãe, para ser mãe, e ela nunca foi mãe. E durante 5 anos da vida daquele garoto, durante 5 anos da vida daquela telefonista, a telefonista ajudou aquele garoto. E ele cresceu, e em um determinado momento, quando os seus pais tinham saído da cidade, ele teve que passar lá num voo. Ele lembrou dela e ligou para ela. E ele lembrou de toda a ajuda que aquela senhora deu para ele. E os dois choraram assim um tempo muito grande ali, e lembraram de quanto Deus tem trabalhado na vida das pessoas que muitas vezes estão no anonimato. E é exatamente a questão das oportunidades, né? Em 2019 eu fiz uma série de sermões no YouTube, justamente em função da pandemia. E dias atrás parei para ouvir, né, aquilo que eu mesmo tinha gravado, e me surpreendi com a atualidade daquilo que eu falei há praticamente 2 anos atrás. Tá? Então, o quadro mudou, mas a palavra de Deus ela vai alcançando... Sempre atual. Sempre atual. Então, o que nós precisamos entender é que as oportunidades estão sempre aí. Eu tinha uma experiência que às vezes acontecia lá em casa, é que às vezes você precisava ligar para um call center desse aí para resolver algum problema. Aí minha esposa dizia assim, quando você chama a atendente de querida, é porque o negócio tá feio. Aí eu comecei a perceber que eu, mesmo fazendo uma ligação para reclamar, eu tinha condições de abençoar aquela moça. Então eu passei toda vez que terminava, dava uma palavra, então ficava uma situação, até um paradoxo, né? Você estava reclamando e depois que você terminava de reclamar, você ia e dava uma palavra de bênção. Então nós precisamos entender que as oportunidades estão aí. Você falou que as pessoas estão necessitadas. Tem fatos que não se divulgam, né? Nós temos jovens hoje que estão ligados à tecnologia, que estudam nas universidades. Meu filho estudou na UERJ, né? E se você olhar na mídia, não tem essa informação, porque eles não divulgam. Tá? Ele dizia que de 15 em 15 dias um jovem se suicidava lá na UERJ. Tá? Porque a UERJ ela tem um acesso por rampas, então a rampa vai até o 14º andar, e todas essas rampas têm um vão livre. E ele dizia que de 15 em 15 dias, mais ou menos, alguém se jogava lá. Então a gente precisa entender que os nossos jovens que estão na rede social e que têm os seus colegas na rede social que estudam na universidade lá, eles precisam também ser treinados para ser bênção. Porque eles têm que ser bênção lá onde eles estão. Eles não precisam ser bênção. Hoje você vê num culto normal de igreja, né? Os jovens estão todos com celular.
Aí, dias atrás, eu conversava com um rapaz, eu falei assim, qualquer dia você vai ter que ter um bloqueador de celular dentro da igreja para impedir o acesso, mas não adianta, porque tem jovens que estão acompanhando o culto ao vivo, online, com o celular. Então, essa tecnologia entrou, mas nós precisamos entender que nós precisamos dominá-la, controlá-la e dar ferramentas para que esses jovens possam influenciar. Porque, na verdade, hoje nós estamos com uma tecnologia que potencializa o alcance das nossas mãos. Nós só conseguimos alcançar aquilo que está perto, mas com essa tecnologia você alcança longe. Você hoje tem essa tecnologia sendo utilizada em ramos de medicina, em telecirurgia, em teleconferências. Tá? Então a gente precisa também apreender isso, para treinar pessoas, para dar capacitação a líderes. Hoje você tem líderes que estão na ponta, sem praticamente preparo e sem amparo nenhum. E você tem hoje uma série de ferramentas. Por quê? Porque eu vejo na tecnologia, na internet, hoje você tem acesso a bibliotecas que eram fechadas para o alcance de pessoas. Você tem literatura à sua disposição. Só que as pessoas não sabem onde procurar. Por quê? Porque elas, de certa forma, elas são moldadas e são orientadas para continuar reproduzindo aqueles métodos. Ou seja, fica seguindo determinados grupos, fica naquele mundinho virtual, que é um mundinho danoso, e não conseguem absorver daquilo ali. Você você tem a capacidade, digamos assim, de mudar a vida de jovens carentes da igreja, preparando-os para competir no vestibular, preparando-os para fazer um concurso. Então a gente tem que canalizar todos esses aspectos da tecnologia em nosso favor e naquilo que nós somos bons. Nós sempre fomos bons em educar, nós sempre fomos bons em transmitir conhecimento. Então nós temos que agora usar essas ferramentas para justamente criar novos jovens, criar novos potenciais, ou seja, eles vão ser potencializadores desse evangelho. Amém. Pois não pode falar, pastor. E nisso também, que o pastor estava falando, hoje em dia, muitos dos jovens, através desse mundo virtual, estão trabalhando nesse mundo virtual. Hoje em dia, as pessoas trabalham em casa. E eu gostaria de falar alguma coisa também desse mundo virtual, porque tem as distrações virtuais, porque muitas vezes também quando eu estou trabalhando, porque eu acordo 5h30 da manhã e até mais ou menos 9h30, 10 horas eu estou aí divulgando o trabalho que ali eu fiz. E nisso, quando a gente está divulgando o trabalho, tem muitas outras distrações que tiram a gente do foco. E a gente precisa ter cuidado. A gente fala, não, deixa eu voltar, é aqui que eu tenho que estar. Porque senão, se a gente distrair ali na rede social, o trabalho que você tem que fazer ali de divulgação, que é ali 1h30, 2 horas, você leva 4, 5 horas, por causa das distrações que estão dos lados. Eu tinha um amigo que ele reclamava comigo, que eu entrava na rede social, ele mandava as mensagens e eu respondia. Mas é que ele não entendia que eu abria a rede social, mas ia fazer outra coisa. Então, na concepção dele, eu estava online ali, mas eu não estava. Eu estava fazendo outras coisas. Porque, na verdade, eu até ficava surpreso certas vezes quando eu abria o celular, o computador, aí tinha uma senhora de idade me convidando para jogar não sei o quê. Eu falei assim, pô, será que é isso? Será que a realidade é essa? Eu falei assim, ou eu estou muito desatualizado, porque não dá para ficar fazendo joguinho em smartphone, no computador. Então são situações que, como o senhor falou, as pessoas estão deixando de usar uma ferramenta que é muito boa, e perdendo tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não traz nenhum benefício. Agora, uma coisa importante que eu gostaria de perguntar aos dois pastores aqui, pastor Daniel Bezerra e pastor Carlos Salles. Quando a gente vai na igreja, a gente vê um culto tradicional
e ver um trabalho espiritual dentro da igreja, uma coisa voltada para a comunidade. Como é que foi esse aspecto, né, de mudança, que foi uma mudança do culto presencial, desse trabalho espiritual na igreja, para esse mundo virtual, quando a gente faz na live? Você acha que a live tem alcançado mais pessoas? Porque as pessoas ficam muito limitadas ali naquele trabalho da igreja e às vezes não conseguem caminhar, não é? Então, eu sempre falo aqui, a igreja não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. E a gente vê a dificuldade das pessoas de evangelizarem. Às vezes você pega uma igreja grande, tem um missionário, tem 2 missionários que estão em campo. Então, você trabalha ali durante tantos anos, né, com aquela pessoa, você trabalha discipulado, você trabalha várias coisas e as pessoas têm a dificuldade de colocar o ministério em prática. E esse mundo, que é o mundo virtual através das lives, proporcionou esse trabalho. Como é que você vê isso, meu irmão? Isso é muito importante para as pessoas que estão assistindo. Olha, eu vejo assim, o mundo virtual tem um alcance muito grande e é muito bom, mas uma coisa que eu também vejo, que nada é como também o tete-a-tete, sentir o calor humano, entendeu? Isso é muito importante. Eu gosto muito de estar abraçando, de estar recebendo as pessoas dentro da igreja. Eu gosto muito de estar visitando, entendeu? Vendo o que a pessoa está precisando, o que a pessoa está passando. E muitas vezes nós temos tratado de pessoas distantes, mas quando trata as pessoas de perto, a gente tem como auxiliá-las mais, entendeu? Não estou falando desse aspecto não, pastor. O que eu estou falando no aspecto é que o mundo virtual, ele possibilitou a expansão do evangelho aos 4 cantos do mundo, né? De você de repente pregar a palavra. E as pessoas estavam muito estacionadas, paradas ali dentro da igreja, então estavam muito limitadas. Você acha que isso ajudou, né, esse aspecto da internet, do Facebook, do Instagram, de você fazer uma live com os irmãos, naquele horário ali, elas não podem às vezes estar no culto presencial, pessoas idosas não poderiam estar na igreja, frequentar a igreja devido à faixa etária, devido ao problema de você se locomover. Então a igreja estava muito fechada e isso proporcionou uma abertura maior. O que você acha? Professor Fernando Lopes, eu vejo assim, que isso tem um aspecto muito positivo sim, mas tem muita gente ainda em pleno século XX, né, 21 aí, a gente sabe que tem muita gente que ainda não tem esse contato com o celular, tem muita gente que não sabe mexer, entendeu? Então as pessoas ainda estão com aquela necessidade ainda de ter aquela visitação, entendeu? As pessoas estão com a necessidade das pessoas ir ali evangelizar, falar, alcançar. A gente precisa disso, a gente precisa disso ainda. Então, a internet é muito boa, o alcance é muito longo e a gente sabe que aqueles que têm a internet, aqueles que vivem aí nesse mundo virtual, tá precisando realmente de tudo isso, porque conforme o pastor Daniel falou, tem muita gente que aí estão ainda naquele mundinho deles, nos jogos, e a gente, quando traz uma palavra, a palavra desperta. Eu mesmo, quando eu estava sendo evangelizado para minha esposa na época, minha esposa era convertida, eu não era, não era esposa, era namorada na época, e a gente estudava junto. Eu saí da escola, ela pregou para mim e disse assim: olha, quando eu prego para você, eu estou falando contigo a respeito de que a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Está escrito nas Sagradas Escrituras que preciso de uma testificação, 2 ou 3 testemunhas. Quando a testificação vem na tua vida, você não pode fazer ouvido de mercador, você tem que se atentar para aquilo que está dizendo a você. E naquela época eu bebia, ela era cristã, mas eu não era, e
Nisso eu passei dentro de um bar e fui tomar uma cachaça, o cara colocou a cachaça lá para mim tomar e a televisão estava ligada, a televisão do bar, é verdade. A televisão do bar estava ligada lá, quando o pastor estava falando na televisão, ele disse: a nossa luta não é contra a carne, nem sangue, sim contra principados e potestades. Testificou na hora, eu deixei aquela cachaça ali, não tomei mais e fui embora. Glória a Deus. Aquilo bateu no meu coração Bateu na no mesma coração, hora, né? entendeu? O Espírito Santo fala, é uma testificação, uma coisa que uma pessoa falou aqui, a outra falou ali, Amém. e o Espírito Santo testifica. E quando testifica, não tem como a gente não dar ouvido, não dar atenção. A gente precisa entender que Deus opera. É verdade. Então, daquela época, daquela situação para hoje, já são 26 anos na presença do Senhor. O Senhor me resgatou. Então a gente precisa entender que a palavra do Senhor, ela tem poder. Ela resgata, ela cura, ela liberta. A gente precisa entender isso. Então, há uma necessidade, mesmo com as redes sociais, mesmo com a facilidade de estar pregando o Evangelho, e a gente vê que é uma ferramenta abençoadíssima, mas a gente precisa ainda É uma continuar. facilidade e acaba também se tornando uma comodidade. Isso. Tá? Existe uma música do Milton Nascimento que diz: todo artista tem de ir aonde o povo está. Então, mesmo com todo benefício da tecnologia, esse contato tete a tete tem que existir. Tá? Mas esse contato tete a tete, sempre as pessoas pensam assim: o evangelizador vai ser o pastor da igreja. Não. O pastor da igreja, ele é o treinador da equipe de evangelização. Ele vai capacitar pessoas. Por quê? Porque não é o pastor da igreja que estuda na universidade. Não é o pastor da igreja que estuda, que trabalha na repartição, que trabalha na estatal, que trabalha nos Correios, que trabalha na empresa pública. Não é. São as pessoas que são ligadas à igreja que trabalham lá. Então é através dessas pessoas que você vai alcançar. Hoje você tem a facilidade dela fazer o primeiro contato e de repente ela indicar um link para que aquela pessoa receba uma palavra, para que aquela pessoa possa receber uma mensagem de WhatsApp, para que aquela pessoa possa receber uma ligação, até uma ligação pessoal, de conversar. Então hoje nós temos todos esses aspectos da tecnologia, nós temos que usá-las, mas também nós não podemos esquecer daqueles princípios básicos do Evangelho, que é o testemunho, que é a evangelização corpo a corpo. Hoje, em termos de pandemia, isso ficou, de certa forma, impossibilitado, mas não dificultou. Por quê? Porque hoje você mora num prédio, num condomínio, tá? Então você tem várias pessoas que estão ali. Você pode não ter acesso a elas pessoalmente, mas você tem acesso à caixa de correio delas, tá? Você tem acesso ao interfone. Então você tem uma série de possibilidades de continuar fazendo. E as pessoas precisam, na verdade, estar atentas. Por quê? Se você olhar o aspecto da vida de Jesus Cristo, e hoje eu falava isso, Jesus Cristo sempre estava disponível para Deus. Né? Se você observar, Jesus Cristo tem um texto que diz que ele ficou até tarde, tá? Então se ele ficou até tarde, ele poderia no outro dia dormir mais um pouco, mas na madrugada ele foi orar e foi buscar a presença do Senhor. Então você vê, Jesus Cristo sempre estava disponível. Jesus Cristo era um obedecedor, né? Ele obedecia e ele dizia que ele fazia aquilo que o Pai mandava. E você observa também, você olhando para Jesus Cristo tem que ser o nosso modelo, porque Jesus Cristo tinha compaixão pelas pessoas. Ele não tem como você evangelizar se você não se envolver, se você não tiver compaixão. E hoje você vê esse aspecto da rede social, que eu acho benéfico. Por quê? Porque hoje, se você fizer uma campanha, essa campanha às vezes ela consegue uma vultuosidade muito grande.
Tá? Você, de repente, faz uma campanha em função de uma causa e você consegue adeptos mais rápidos. Então, isso é um benefício. Em época de recursos parcos, você consegue resultados. Então, todos esses aspectos positivos das tecnologias, das redes sociais, eles têm que ser aprendidos, né? E, na verdade, nós precisamos até, eu diria, nos atualizar em termos de redes sociais para que nós possamos usá-las como ferramentas mais eficazes. Né? Porque geralmente quando a gente olha o que é novidade, a gente olha com muita dificuldade, porque você tem que primeiro se ambientar naquilo ali, mas hoje você tem, justamente, esses jovens, eles conhecem tudo de rede social, eles podem nos dar aulas sobre isso. Então nós temos que olhar esses aspectos, aprender e dar instrumentos para que esses jovens mesmo consigam atuar nas pontas. Você vê hoje, ainda continua um nível de depressão muito grande, ainda continua um índice de suicídio muito grande e, na verdade, todas essas gamas, né? Você tem Setembro rosa, setembro outubro amarelo. Não, setembro amarelo. Setembro amarelo, outubro Outubro rosa, rosa e novembro azul. Né? novembro azul. A gente poderia botar aí, sei lá, Mas o aspecto que eu falei... um ano branco, né? Um ano de paz, um janeiro de paz, um fevereiro de paz, e começar a mudar essa realidade, inundar o Brasil com o evangelismo. Né? E quando a gente diz evangelismo, nós temos que começar a olhar com pensamento de reino. Tá? Não interessa que a igreja A ou a B, tá? Muitas vezes é a igreja A que está lá na ponta, então você vai trabalhar para que a igreja A faça o melhor trabalho, não importa que denominação seja, não importa que área que ela esteja atuando, você precisa somar as forças para que realmente tenha eficiência e eficácia na pregação do Evangelho. O pastor Daniel e o pastor Carlos Salles, um aspecto positivo que eu vi é que quando a gente fala em igreja, as pessoas falam muito em tempos, denominações, né? Independente das denominações, né, de presbiteriano, congregacional, nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, quando a gente fala no trabalho das redes sociais, Deus não parou de operar no meio da pandemia, pelo contrário, Deus operou mais ainda. Deus nos deu como instrumento a rede social para que a gente possa operar. Agora, nada se compara ao calor humano, à sua presença, de você estar ali com o seu irmão. O amor está esfriando cada dia mais. O amor esfria e as pessoas se tornam cada vez mais midiáticas. Esse é o aspecto negativo. Então, quando a gente vê o aspecto negativo da internet, e pessoas que às vezes não têm um comprometimento também com o reino de Deus e fazem postagens ali o dia inteiro para fazer o seu trabalho pessoal ou divulgar alguma coisa. Por exemplo, eu não falo sobre a minha vida pessoal na internet. A internet para mim hoje e as redes sociais só serve para uma coisa, a divulgação da palavra de Deus. Posso postar sim uma foto familiar, postar uma coisa e tudo, mas não vivo 24 horas em função disso. Então, o objetivo é você pegar o teu trabalho profissional e você divulgar. Agora, qual o aspecto positivo? Se você não poderia ir na igreja, e muitos pastores também não têm essa capacidade, né, de você chegar, de você visitar, de você fazer uma visita, de você ir lá no meio do povo, de você dar uma assistência, né? Muitas pessoas não têm essa capacidade. Então, eu acho que esse mundo virtual, nesse aspecto, houve um benefício de você poder chegar no lar, na casa da pessoa que está carente lá. Se ela não pode se deslocar da igreja até a igreja, ela não pode sair do seu lar, da sua casa, para chegar na igreja. Eu acho que a palavra de Deus ela chegou ao seu lar. E Amém. Através de quem? Através das pessoas que
abriram o seu coração, né? Colocaram ali, não é, de repente, o seu dia a dia, o seu trabalho, né? O seu trabalho como cidadão, como cristão, para divulgar a palavra de Deus. Então, sobre esse aspecto, olha bem, a gente precisa entender que o mundo virtual, ele existe. Tá? Então, toda a estrutura que você tem no mundo físico, você pode ter no mundo virtual. Sim, tá? claro. Então, você tem a estrutura da igreja, você tem obreiros, você tem diáconos, você tem aquelas pessoas que funcionam e trabalham na igreja para que aquele ministério seja eficiente. Você pode reproduzir essa mesma estrutura para o mundo virtual. Você vai ter diáconos virtuais que vão estar aconselhando pessoas, visitando pessoas, buscando informações, porque eu entendo da seguinte maneira. Vamos colocar no mundo físico. Uma igreja com 200 pessoas. Se essa igreja tiver 200 membros, se essa igreja tiver 10 diáconos, dá 20 pessoas para cada diácono. Tá? 20 pessoas para cada diácono, praticamente com um mês, com 2 meses, se visitou a igreja toda. Tá? Então, o pastor, como supervisor, como gerente ou como coordenador, ele só sai na boa. Olha, pastor, essa família aqui está atravessando um problema. O pastor não precisa percorrer 100 lares, ele já vai naquele lar lá que está problemático. Então, toda essa estrutura eclesiástica que a gente trabalha no mundo físico, ela pode ser trabalhada. Tá? Você pode ter conselheiros espirituais para trabalhar nesse mundo virtual. Né? Gente que tenha realmente habilidade nessa ambiência virtual. Tá? Então, você precisa, digamos assim, canalizar os seus esforços para se fazer presente no mundo virtual, presença essa que você já está fazendo no meio físico. Obviamente, a pandemia, eu diria que pegou as igrejas de calça curta, né? Mas aprenderam rápido, se movimentaram rápido e estão conseguindo suprir. Tá? Só que ainda precisa, digamos assim, essa tecnologia ela evolui muito rápido e, digamos assim, e se amolda muito rápido. Então, se faz necessário que a gente tenha que aprender com mais velocidade para que nós não fiquemos para trás nesse processo. Né? Porque é um processo extremamente, digamos assim, volátil, né? É um processo rápido, é um processo que funciona e adquire novas formas, se transforma, se modifica e você tem que acompanhar essa situação toda. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar esperança e um futuro para vocês, assim diz o Senhor. Deus quer um futuro próspero para mim, para você, para o pastor Daniel, para os nossos irmãos que estão assistindo, e a gente vai continuar esse debate aí, né, prolongando outros dias, mas eu gostaria das suas considerações finais aí para o nosso irmão que está assistindo. Não bate na mesa, que o Júlio já falou várias vezes aí. Poxa, aí eu perdi agora o equilíbrio. Novamente, não bate, não bate, não bate. Mas fala para mim, não é, para que a gente possa, né, passar para os nossos irmãos, esses que estão utilizando as redes sociais, esses que estão carentes de esperança, carentes do amor, carentes da palavra de Deus, que Deus tem um propósito na minha vida, tem um propósito na vida do nosso irmão, e Deus, Ele opera do jeito que Ele quer, Ele opera pessoalmente, Ele opera nas redes sociais, Ele opera através de um folheto, Ele opera no shopping, Ele opera na rua. Eu tenho um trabalho agora do nosso irmão Tiago Vieira, que ele tem ido à Praça de Marechal Hermes, feito IT e trabalhado. Estou olhando para aqui, para a câmera aqui. Eu estou olhando aqui, Júlio. Então, a conclusão, ele tem trabalhado frequentemente durante a semana e ele fez um trabalho de evangelização ali na Praça de Marechal Hermes. São poucas pessoas que têm feito IT, são poucas as pessoas que têm saído. As pessoas estão enclausuradas,
muitas vezes dentro do ambiente eclesiástico e as pessoas não saem para evangelizar. Eu sei que cada um tem suas limitações, mas em Marcos está lá 16:15, ide pregai a palavra. E são poucos aqueles que estão sendo enviados pela igreja, são poucos aqueles que têm feito esse trabalho. Então eu gostaria que você falasse alguma coisa aí para os nossos irmãos, para a gente dar continuidade nesse debate outro dia aí. Duas coisinhas que eu quero falar, uma a respeito do que o senhor falou e outra a respeito do que o pastor disse. Eu tenho duas igrejas, uma igreja no mundo físico e outra igreja no mundo virtual. Por quê? Nem sempre as pessoas que estão comigo no mundo físico, elas têm tempo. O horário que eu estou pregando, elas estão trabalhando. Então não tem tempo. Então, e isso não é ruim. Mas eu gostaria que a igreja do mundo físico estivesse também ouvindo. Porque tem dias de manhã, quando eu acordo, Deus usa assim tremendamente, uma coisa assim absurda. Eu fico abismado com aquilo que Deus faz, e faz muito. E outra coisa é que o evangelismo, assim, os pastores, quando saem com a igreja para evangelizar, os pastores são responsáveis pelas almas que estão com ele, que está levando. E aqui no Rio de Janeiro, principalmente nas áreas de risco, quando o senhor está com o pessoal lá evangelizando, o tiroteio que dá no local, se uma bala pega numa pessoa daquela, igreja é responsável. A gente precisa, hoje a gente está numa situação muito difícil. Então a rede social ela é muito boa a respeito disso, porque a gente evangeliza e aqui a gente não está tomando tiro, né? Mas isso eu tenho uma preocupação muito grande com isso, entendeu? De estar colocando o pessoal, porque a gente tem lá as praças onde a gente coloca as pessoas, que são áreas de riscos. E se eu coloco as pessoas ali, crianças e tal, mulheres, eu coloco as pessoas ali, a gente vai estar evangelizando, mas daqui a pouco pode acontecer um tiroteio. É verdade. Então essa situação fica muito difícil. Mas no demais a gente tem que fazer a obra do Senhor mesmo. A gente tem que evangelizar, a gente tem que falar. E os momentos oportunos foi dito aqui pelo pastor Daniel. É no interfone, é no telefone, numa live, no trabalho, numa faculdade, onde nós estivermos, nós fazemos o nosso evangelismo. Há uma necessidade de nós estarmos evangelizando. Então, hoje em dia, o evangelismo pessoal ele é muito maior do que o evangelismo em massa, entendeu? Por quê? Por causa desses cuidados que nós temos que ter com a vida das pessoas, né? A gente não pode colocar... Tem vezes, professor, que a gente sobe as comunidades, o cara lá de cima fala, a gente está em confronto, pode descer. E a gente, como é que vai fazer? A gente está com vidas ali. A gente não tem a vida como preciosa, como diz a palavra do Senhor, que a gente tem que levar a cruz, mas cada um leva a sua cruz. A gente não pode carregar a cruz do outro. A gente não sabe o que o outro está passando. A gente precisa, então, estar velando pela vida do outro. Então a gente pode fazer o nosso evangelismo sim, mas hoje em dia o evangelismo em massa ele está muito perigoso, não salvo nos lugares que não tem esses confrontos armados, né? Aí a gente está mais tranquilo para fazer esse evangelismo em massa, mas assim onde a gente está morando está uma situação muito difícil. A gente precisa clamar muito a Deus e pedir a Deus para estar guardando todo o pessoal que está vivendo ali, toda a comunidade. E a gente sabe que o Rio de Janeiro ele não está fácil, mas a gente precisa clamar e pedir ao Senhor que esteja trazendo aí paz para o Rio de Janeiro. Então eu agradeço pela oportunidade mais uma vez. Está o Júlio ali, né? O Júlio é aqui a pessoa que é o responsável pela Rádio Nova Sião, né? Está aqui o nosso professor Fernando Lopes, que é o responsável pela programação, pastor Daniel, que veio estar conosco nessa noite. Nós agradecemos também a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, que Deus esteja abençoando o nosso pastor presidente, pastor Márcio da Silva lá, e um abraço para todos os amados irmãos em nome de Jesus Cristo, e também o pessoal da live que tem nos acompanhado aí, que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã nessa noite, em nome de Jesus. Pastor Daniel Bezerra, eu vou fazer uma citação aqui, de João 4, no versículo 23, e diz assim, 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação veio dos judeus, mas a hora vem
que vem. E agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E quando a gente fala do ide lá em Marcos 15, 16, quando a gente fala aí de pregar a palavra, onde adorareis o Senhor? No Monte Gerizim, no Monte Sinai, na Rádio Nova Sião, adorareis na Igreja Batista, ali na Praça Patriarca, ou na comunidade, não é? Com o pastor Carlos Wesley, ou amanhã de manhã na comunidade lá com o pastor Carlos Salles. Onde adorareis a Deus? Pastor Daniel Bezerra. Olha, foi muito boa a palavra do pastor agora, porque me trouxe à lembrança uma situação. Aquele oficial de polícia que originou aquele filme, aqueles 2 filmes aqui no Rio, Tropa de Elite, ele estava numa conferência aqui no Rio, foi uma conferência social, então tinha pastores, tinha autoridades, tinha políticos, e ele foi um dos palestrantes ali. E o testemunho que me contaram foi o seguinte, ele falando sobre a situação do Rio de Janeiro, especificamente de violência, ele virou para o pastor e falou assim: o Rio de Janeiro não está melhor porque vocês ainda não têm consciência de quem vocês são. E ele contou a experiência dele de um tiroteio que estava tendo, e uma equipe da polícia foi a esse tiroteio e estava acuada. Então, justamente nessa situação, chamaram o BOPE para resgatar aquele pessoal lá. E quando ele chegou, realmente a situação estava difícil. Um dos militares do BOPE se ofereceu para ir buscar o rapaz que estava ferido e estava abrigado no meio do tiroteio. Só que quando esse policial chegou perto, esse policial também foi ferido no meio desse tiroteio, ficou lá. E ficou aquela situação, os bandidos atirando daqui e a polícia atirando daqui. E esse oficial, ele viu o momento que simplesmente os bandidos pararam de atirar. E ele prestou atenção e falou assim: mas o que está acontecendo? Justamente quando um pastor que estava na igreja, o pastor, quando chegou na porta da igreja, os bandidos pararam de atirar. O pastor foi lá, resgatou um dos soldados, trouxe para dentro da igreja, depois foi lá, resgatou o outro soldado e trouxe para dentro da igreja. E ele ficou se perguntando que autoridade aquele homem tinha para simplesmente chegar na porta da igreja e os bandidos pararem de atirar. Aí você consegue entender que a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Verdade. Tá? Então, quando nós começarmos a entender que esse Deus a quem servimos é poderoso e é capaz de fazer infinitamente mais, nós vamos começar a tomar as rédeas da cidade. Tá? Porque, na verdade, exatamente o que o senhor falou, a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra principados, potestades no mundo espiritual. Então, na verdade, nós estamos travando uma guerra que agora nós temos mais as ferramentas tecnológicas. Né? Mas só que as ferramentas tecnológicas também nos levam a travar uma guerra do mundo tenebroso que é o mundo virtual. Isso. Tá? Então, nós, para podermos ser eficientes, nós temos que, primeiro, estar debaixo da direção desse Deus, estar ungidos com o poder desse Deus para fazer diferença. Aí nós adoraremos no Rio de Janeiro, nós adoraremos em São Paulo, nós adoraremos em Minas e nós faremos diferença. Por quê? Porque se você olhar Europa, berço do cristianismo, América, berço do cristianismo, todas estão em frangalhos. As igrejas na Europa estão em frangalhos, os jovens se drogando no banco da igreja. A América foi sacudida no 11 de setembro, se voltou para Deus, mas hoje continua mais distante ainda do que antes. Então, talvez o Brasil seja o celeiro do mundo
também para evangelização, também para mudar a realidade. Então se faz necessário nós tomarmos as rédeas e começarmos a mudar a realidade na nossa Jerusalém. Tem que ser uma oração agora com todas as igrejas, porque quando nós damos as mãos, visão de reino, né? isso, Visão de quando reino. nós damos as mãos, essas coisas acontecem. A gente precisa nos unir em oração, porque sempre quando eu faço a live, eu oro pelos irmãos que estão na live, mas eu peço para eles também estarem orando por mim, porque nós precisamos unir. Então vamos fazer o Eu seguinte gostaria agora. de mandar um abraço especial para os ouvintes que estão nos ouvindo, para aquelas pessoas que tiraram aquele tempinho para nos dar uma força, estão nos ouvindo. Um abraço para todos vocês. Deus os abençoe poderosamente. Bom, já que os ouvintes estão nos ouvindo, eu vou pedir o pastor Daniel para encerrar a live orando pela gente. Amém. Vamos lá, pastor Daniel, ele não bate na mesa não, Júlio, valeu. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Eu venho te apresentar, Senhor, a vida de cada irmão Amém, internauta, Deus. Senhor, que está nos ouvindo e que há de nos ouvir ainda, porque esse vídeo vai estar no YouTube gravado. Glória a Deus. Então eu venho te pedir, Senhor, que tu estejas trabalhando poderosamente na vida de cada um, Senhor. Senhor, tu sabes as necessidades daquelas pessoas que estão nos ouvindo, e eu venho te pedir, Senhor, que tu entres com providência. Eu venho te pedir que tu estejas guardando a vida de nós, pastores, guardando a vida do Júlio, da sua esposa, do seu filho. Amém. Abençoa, Deus. Que o Senhor possa estar operando, Senhor, de maneira sobrenatural, para que todas as coisas que venham a acontecer, tá, aqui nesse ambiente, Senhor, sejam para a glória e honra do teu reino. Eu venho te apresentar, Senhor, aquelas pessoas que estão precisando de um mover sobrenatural Amém. de Deus. Amém. E que, acima de tudo, esperam e confiam que o Senhor há de se manifestar. Nós te pedimos essas coisas, te agradecemos, no nome de Jesus. Eu gostaria de, nessa hora, fazer um pedido. Eu não sei aonde o alcance da rádio está, mas eu estou precisando de uma casa para alugar em Alcântara. Existe uma família que está precisando resolver um problema de saúde e está precisando de uma casa em Alcântara. Você que tem um imóvel, você que conhece alguém, por favor, pode fazer contato aqui com a live, tem os nossos, com a rádio, tem os nossos Deixa o telefone, contatos. teu telefone no ar, Tá? pode deixar. O meu telefone é 98291-2504. Nós precisamos da sua ajuda. Repete aí, por favor. 98291-2504. Tá aí o pedido do pastor Daniel, você pode ligar também para o Júlio aqui, Nova Sião, 2441-5335. Manda um abraço lá pro pessoal da comunidade, pastor. Dá um sorriso aí, manda um abraço pro pessoal lá. Abração aí pro nosso pessoal lá, né? Tanto ali em Corumaú, conforme também em Cascadura, que Deus esteja abençoando todos os amados irmãos. E aqueles também lá de Carandaí, né? O Brasil todo tem nos assistido aí, tem ouvido, né, as lives, que Deus esteja abençoando, cuidando de todos aí nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus nos guardando aí. E vamos que vamos, sem perder o foco. Vamos embora mesmo que tá tarde, hein, pastor? Deus abençoe. Amém. Amém. Fica Fiquem na com paz, Deus. meus amados irmãos. Que Deus abençoe. Fica com Deus, tá? Até a próxima, se Deus quiser.